Primeiro, fui para trabalhar no CAD com muita empolgação, porque achava que o direito antitruste era uma área do direito mais liberal. Achava que ia para lá defender a livre concorrência, defender a livre iniciativa e, portanto, ter uma atuação que era boa para o mercado, né? Mas isso rapidamente desapareceu, essa minha empolgação inicial rapidamente foi embora. E eu destaquei 2 casos aqui que fizeram com que isso acontecesse. O primeiro foi uma atuação, nos primeiros dias, nas primeiras semanas da minha atuação no CAD, no caso da Drogaria São Paulo. A Drogaria São Paulo, quando resolveu entrar no mercado nordestino, entrou com uma política extremamente agressiva de preços baixos para ganhar mercado. Obviamente, ela preocupou muito seus concorrentes, principalmente as pequenas farmácias, que logo recorreram a quem? À legislação antitruste. Foram ao Ministério Público e, por meio das suas associações, também foram ao Judiciário processar a Drogaria São Paulo pela acusação de preço predatório, né? Aquele baixar os preços abaixo do custo para quebrar concorrentes e depois reinar absoluto, né, e surfar na onda do monopólio. É verdade que, nesse caso, o CAD teve até uma atuação positiva, porque o CAD arquivou todos os processos no âmbito administrativo contra a Drogaria São Paulo. Mas o que eu percebi nesse caso é que, apesar disso, a legislação antitruste estava sendo utilizada para um propósito totalmente contrário ao que eu imaginava, né? Para atacar um concorrente que estava beneficiando consumidores, praticando preços baixos com vistas a ganhar mercado, algo que é a essência do processo concorrencial. Então, aquilo já me deixou bem incomodado, até porque, no Judiciário, a Drogaria São Paulo teve que passar muito tempo sob liminares, proibida de praticar descontos acima de 15% e tal. E o segundo fato foi uma viagem que nós fizemos para os Estados Unidos, né? Eu e mais outros membros do CAD e de outras agências reguladoras, para conhecer entidades similares às nossas nos Estados Unidos. E eu fui para lá com aquela imagem, estou indo para o país da liberdade, né? Eu acho que lá a atuação deles é um pouco diferente. Acho que essa minha visão que eu estou tendo do antitruste é porque eu estou trabalhando no Brasil, um país mais de mentalidade estatista. Mas, pelo contrário, lá, se brincar, eles têm uma política antitruste ainda mais agressiva e mais intervencionista. Então, os discursos, as conversas que nós tivemos, era tudo algo muito pró-intervenção, pró-regulação e anti-mercado, e aquilo chegou a me irritar bastante. Quando eu voltei decidido a procurar uma visão diferente. Eu disse, não, essa visão que eu tenho do antitruste é errada, eu preciso procurar, não é possível que todos pensem assim. Deve haver uma visão mais liberal sobre o antitruste e eu preciso procurá-la. E foi aí que eu descobri o Instituto Ludwig von Mises, né? Bem, o que é o antitruste, gente? O antitruste é uma área do direito, né? Hoje, no Brasil, é a Lei 2.529, a Lei 2011, ela mudou uma lei que era da década de 90, que ele tem basicamente 3 funções. Uma função preventiva, que é aquela do controle de estruturas. Empresas, quando fazem fusões, aquisições, né, atos de concentração empresarial, se elas têm um faturamento X lá previsto na lei, elas têm que submeter esses atos à aprovação da autoridade antitruste, no caso do Brasil é o CAD. O antitruste tem uma função repressiva, né, que aí ele combate, ele instaura processos para apurar se há cartel, preço predatório, abuso de posição dominante para punir empresas, condenar empresas por essas práticas anticoncorrenciais. E ele tem uma função, digamos, educativa, que é a chamada advocacia da concorrência, é divulgar a cultura da concorrência pelo Brasil. Então, organizar seminários, publicações, intervir em processos judiciais em que essas questões estejam sendo discutidas para ajudar os juízes a decidir pró-concorrência e tal, né? E quem inicia os estudos sobre antitruste geralmente depara com a afirmação de que ele é algo inerente ao liberalismo, porque sempre fica com aquela dicotomia socialismo-liberalismo, né? Não se analisa, como a escola austríaca faz, e o professor Fábio Barbieri muito bem explicou num dos seus recentes livros, A Economia do Intervencionismo, não analisam o intervencionismo como um sistema autônomo, né? Um sistema econômico autônomo, que não se confunde nem com o liberalismo, nem com o socialismo.
geralmente se trata o intervencionismo como uma variante do liberalismo, e aí toda vez que alguma coisa dá errado, culpa-se o liberalismo, né? E aí a gente fica naquela espiral intervencionista. Nunca o problema é do intervencionismo em si, mas porque as medidas intervencionistas não foram feitas corretamente, né? Então, um exemplo aqui, ó, de como o antitruste é geralmente associado ao liberalismo é uma passagem do nosso o John Sherman Tupiniquim, que foi o Agamenon Magalhães, que é o grande artífice da primeira lei antitruste, lá décadas atrás, né? E ele diz, ó, a característica da economia liberal é a livre disposição dos meios de produção. Todos os indivíduos participam desses meios, tendo liberdade de iniciativa ou de empresa. A livre concorrência é, portanto, a base da economia liberal. Perfeito. Que é, então, o poder econômico? O poder econômico é o que resulta da posse dos meios de produção. Quando esses meios de produção em certos setores da atividade são dominados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, são dominados por empresa ou por um grupo de empresas, evitando que outros deles também possam dispor a abuso de poder econômico, que deve, nessa emergência, fazer o Estado, que é liberal, que tem por fundamento econômico a livre concorrência, intervir para suprimir ou evitar ou suprimir o abuso. Ou seja, vende-se o antitruste como algo essencialmente liberal. Foi com essa visão, inclusive, que eu fui para o CAD inicialmente, né? Mas rapidamente você vê que não é. É apenas mais um instrumento de intervenção econômica e que produz os mesmos efeitos desastrosos, como a escola austríaca explica há muito tempo, né? Então, o primeiro fundamento contra o antitruste que eu resolvi desenvolver foi o quê? Fazer uma revisão histórica dos acontecimentos que deram origem à lei antitruste americana, que é o Sherman Act, que é a mãe de todas as leis antitruste, inclusive da nossa. E eu percebi o seguinte, há uma versão padrão contada nos livros, manuais e cursos de direito antitruste. A versão padrão é essa aqui. É que a lei antitruste americana, o Sherman Act, foi editada para combater abusos dos monopólios e dos cartéis no final do século XIX, né? E também para proteger o mercado dos seus efeitos autodestrutíveis. Diziam que não, estava-se vivendo a era dos trustes, dos monopólios, dos cartéis, que estavam abusando dos consumidores, aumentando preços, restringindo produção, né? Havia o livre mercado estava se autodestruindo, né? As forças do livre mercado deixadas livres estavam mostrando que elas precisam de uma regulação. Isso é o que se vende, né? Para exemplificar, tem passagem de dois dos mais recomendados livros de antitruste, manuais de antitruste, nas universidades de direito no Brasil. O livro do professor Calixto Salomão Filho e o livro seguinte da Paula Forgione. Então, ele diz aqui claramente, ó, o Sherman Act é uma lei promulgada em um contexto político e econômico de proteção do consumidor contra o excessivo poder econômico do mercado. É essa a sua única preocupação, né? Já a Paula Forgione foca mais nessa ideia de que o livre mercado se autodestrói. E ela diz, ó, lá em cima ela diz, o Sherman Act, não se deve dizer que o Sherman Act constitui uma reação ao liberalismo econômico, né? Pois visava justamente a corrigir distorções que eram trazidas pela excessiva acumulação de capital, ou seja, corrigir as distorções criadas pelo próprio sistema liberal. Não obstante a opinião contrária de parte da doutrina norte-americana, ela pelo menos reconhece isso, só que nessa passagem ela puxa uma nota de rodapé e na opinião contrária ela menciona o professor Thomas de Lorenzo. Mas não é uma crítica ad hominem, por favor, mas o desconhecimento da escola austríaca é tão grande que se associa o professor Thomas de Lorenzo à escola de Chicago, né? Então, para vocês verem como você vai estudar antitruste, a visão austríaca ela é absolutamente ignorada. É como se não existisse a posição da escola austríaca contrária ao antitruste, né? Então, partindo dessa versão padrão, eu busquei revisar a história que deu origem ao Sherman Act e buscar uma versão revisionista da história, que, acreditem, não é exclusividade austríaca, né? Não são apenas os autores ligados à escola austríaca que trazem essa visão revisionista, que diz o quê? Que a lei antitruste, na verdade, não foi editada para proteger o consumidor, nem para salvar o livre mercado. A lei antitruste foi editada para atender interesses protecionistas de empresas ineficientes que não estavam conseguindo concorrer com as grandes empresas, não estavam conseguindo sobreviver num ambiente altamente concorrencial do final do século XIX. Né? Essa é a versão verdadeira da história, né? E, como eu disse, não é uma exclusividade austríaca esse pensamento. Aliás, olhem só,
talvez o autor que melhor explicou essa alta concorrência no final do século XIX foi um escritor socialista, um historiador socialista, Gabriel Coco, nos seus livros Railroads and Regulation e The Triumph of Conservatism. Né? O David Friedman, comentando essas obras, diz: o Coco era um historiador socialista que percebeu o seguinte: naquela época, o que motivou a edição das leis antitruste não foi a existência de monopólio, mas a total ausência deles. Né? Havia um ambiente concorrencial fortíssimo, e o que houve foi pressão política, pressão protecionista para editar leis que protegessem os ineficientes. Né? Como George Orwell dizia, o problema da competição é que alguém as vence, né? E aí os perdedores nunca se conformam, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? Outros autores não austríacos também compartilham dessa mesma visão. Né? Esse estudo do Thomas Hazlitt, ele analisa toda a história legislativa, inclusive os debates dos parlamentares, e ele diz assim, que a maioria das partes dos debates sobre o Sherman Act eram absolutamente anticonsumidor e pró-protecionismo, pró-empresas, pequenas empresas, né? Falava-se muito no bom americano, no americano honesto, trabalhador, aqueles pequenos empresários que estavam sendo desalojados porque não estavam conseguindo concorrer num ambiente que estava vivenciando muita inovação, muita baixa de preços agressivas. Os Estados Unidos estavam mudando sua paisagem, deixando de ser um país mais rural para um país mais industrializado. Né? Então, nesse texto, o professor Thomas Hazlitt fala o seguinte: a principal anomalia da legislação antitruste norte-americana é que, se eliminar as distorções monopolísticas era o seu objetivo, o final dos anos 1800 e início do século XX parece ser um momento estranho para tal preocupação. A economia americana estava justamente experimentando expansões vigorosas da produção, as empresas estavam reduzindo agressivamente os preços, aumentando realmente os salários, introduzindo novos produtos e técnicas industriais e baixando drasticamente seus custos. Né? Ou seja, toda aquela versão padrão da história é desmentida. Havia concorrência demais até, e isso era que irritava certos empresários bem relacionados. Né? Outro autor é o Joseph William Maguire, que diz o seguinte no seu livro: de 1865 a 1897, que é justamente ali no período em que acabou sendo discutido o Sherman Act e aprovado finalmente o Sherman Act, a queda de preços ano após ano dificultou para o empresário fazer planos para o futuro. Em muitas áreas, as novas ligações ferroviárias resultaram em nacionalização do mercado ao leste do Mississippi, e mesmo pequenos negócios em pequenas cidades foram forçados a competir com outras empresas geralmente maiores e localizadas longe dali. Ao mesmo tempo, houve avanços notáveis em tecnologia e produtividade. E, em resumo, foi uma época maravilhosa para o consumidor, mas um período assustador para os produtores, especialmente porque a concorrência ficou o quê? Ainda mais acirrada. Então, não havia nada desse risco de autodestruição do livre mercado ou preocupação com o consumidor. O consumidor estava muito bem, obrigado. Né? Quem estava mal, repito, eram os empresários ineficientes. E aí vem, além desses estudos de não austríacos, vem os estudos do Dominique Armentano, esses dois livros, o Antitrust and Monopoly e o The Case for Repeal, que são livros em que ele analisa minuciosamente casos antitruste emblemáticos nos Estados Unidos, faz também uma revisão histórica, analisa também em termos de ciência econômica os erros, como eu vou falar daqui a pouco, os erros da ciência econômica aplicada ao antitruste, e são livros assim demolidores sobre a visão mainstream do antitruste. Né? Armentano analisou mais de 50 processos, gente, e ele mostrou casos emblemáticos de aplicação do Sherman Act no início da sua vigência e ao longo da história. Ele mostrou que, em todos os casos, as empresas que estavam sendo acusadas, eram acusadas por quem? Por iniciativa dos seus concorrentes, e eram empresas que estavam aumentando produção, reduzindo o preço, inovando em tecnologia, criando novos produtos, beneficiando consumidores. Ele cita casos emblemáticos, como o da Alcoa, por exemplo. A Alcoa, ela reduziu o preço da libra de alumínio, do lingote de alumínio, de $5 para 0,22, para 22 centavos de dólar, né, no intervalo aí de uns 30 anos. E acabou sendo processada por tentativa de monopolização. O juiz, na primeira instância, absolveu a Alcoa, dizendo que o quê? Dizendo que a Alcoa está sendo eficiente,
a Alcoa integrou sua logística, a Alcoa melhorou os produtos, a Alcoa inovou tecnologicamente e absolveu. Em segunda instância, apesar de o tribunal ter reconhecido todas as alegações do juiz Caffey, condenou a Alcoa, mesmo reconhecendo os benefícios que ela tinha trazido para os consumidores. O caso da Standard Oil também é sintomático. Na verdade, o Thomas de Lorenzo ele diz que toda a raiva que a gente tem de Rockefeller e da Standard Oil não é por obra de economistas, mas por conta de uma obra de uma jornalista, Ida Tarbell, que conta o caso da Standard Oil, e o de Lorenzo até brinca, que diz que, na verdade, isso aí é uma raiva que ela tem, porque o irmão dela era tesoureiro da Pure Oil, que acabou falindo por conta do sucesso da Standard Oil. Então, toda a raiva que ela depositou ali naquela história era muito mais por uma questão pessoal. John McGee, que foi quem escreveu o artigo mais minucioso sobre a história da Standard Oil, questiona todas as conclusões de Tarbell. E ele, no final, ele diz assim: não há nenhuma evidência de que as estratégias de precificação predatória da Standard Oil tenham sido bem-sucedidas, não há nenhuma evidência histórica que comprove as acusações contra ela. Na verdade, Rockefeller baixou também o preço do barril de petróleo de 30 centavos para 6 centavos de dólar no período. E quando ele foi acusado, a Standard Oil competia com mais de 100 empresas, né? Era um mercado extremamente concorrencial. Na verdade, era tudo pressão de concorrentes insatisfeitos com o sucesso do seu. E a história se repete. A história se repete, basta você saber qual é a empresa hoje no mundo mais atacada pelas autoridades antitruste. O Google. No Brasil, o Google está sofrendo 3 processos antitruste no CAD. Iniciados por quem? Bondfar, Buscapé e Bing. As acusações são risíveis. Uma das acusações contra o Google é de que ele privilegia o Google Shopping quando você faz pesquisa de preço. É o mesmo que você chegar no McDonald's e querer que ele lhe ofereça o Burger King. A Microsoft foi acusada também por venda casada, porque vendia o Internet Explorer num pacote fechado com Windows, né? O Robert Murphy, que esteve na segunda conferência de escola austríaca aqui, ele diz, é o mesmo que você exigir que a Ford venda os carros, mas podendo você comprar um pneu diferente do que ela coloca, né? Não, você compra o meu carro, você tem direito a montar ele do jeito que você quiser. Ora, então, as acusações, geralmente, feitas pelos órgãos antitruste, são as mais ridículas possíveis. Você veja, o Google é a empresa, eu fui pesquisar, a empresa mais admirada do mundo, melhor empresa para trabalhar no mundo, a empresa mais inovadora do mundo. Fizeram até um filme para mostrar como é o Google, aquela coisa, todo mundo tem aquele sonho, aquela coisa. O Google é uma empresa que está toda hora criando produtos bons para a gente, melhorando a nossa vida, mas está sendo perseguida mundialmente. Foi condenada na França a pagar uma multa astronômica porque oferecia mapa de graça, o Google Maps. E a representação foi de empresa de cartografia. Isso tudo é verdade. Então, assim, você vê na história como isso sempre acontece. Se você quer ficar longe de processos antitruste, nunca seja líder de mercado. A Amazon acabou de chegar no Brasil, no mercado de livros impressos, né? Já está o pessoal se organizando, a associação de livrarias, com não sei o quê, para fazer alguma coisa. Um amigo meu, que é advogado na área antitruste, ele disse, André, todo mês eu me reúno com meus clientes e eles dizem, o que é que a gente pode fazer no CAD lá contra essa empresa concorrente da gente? É estratégia hoje de atuação empresarial usar o CAD contra empresas concorrentes, né? E aí você vê, o John Sherman também, revisando a biografia do John Sherman, não foi nunca um liberal, era um protecionista inveterado, patrocinou vários projetos de lei protecionistas, como o McKinley Act, né? No estudo das cartas dele, o Werner Strosken diz, quando as ações legislativas de Sherman são consideradas à luz de suas cartas e de outras fontes históricas aqui consideradas, suas ações são inconsistentes com a ideia de que ele queria promover a concorrência e preços mais baixos. Era um protecionista, sempre foi, né? Então, só para voltar aqui, o primeiro fundamento é a revisão histórica do Sherman Act. É tudo mentira o que se conta sobre a edição do Sherman Act.
a versão padrão. A versão real é que a economia americana ia muito bem obrigada, a concorrência era vigorosa, os consumidores estavam sendo beneficiados por queda de preço e aumento de produção.